Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 13, o ponto 2, o juízo dos bodes e das ovelhas. O juízo final, irmãos, ele é chamado também de juízo dos bodes e das ovelhas. E aqui eu vou deixar um alerta para vocês, eu vou comentar também, mas já vou alertar agora, porque muitos intérpretes erram quando estudam o sermão profético de Jesus, que fala do juízo dos bodes e das ovelhas, e eles colocam o sermão profético do juízo dos bodes e das ovelhas como ocorrendo no início do milênio. Mas nós veremos que não. Esse juízo dos bodes e das ovelhas, ele é o juízo final. Por quê? Porque ele determina condenação eterna e vida eterna. E o juízo que ocorre no início do milênio não determina condenação eterna e vida eterna. Ele determina submissão ao Rei Jesus e ao seu povo Israel durante o milênio. O comentário diz: muitos intérpretes erraram na interpretação desse texto, considerando que ele seria um juízo ocorrendo antes do milênio. As Bíblias antigas traziam o título Juízo das Nações, aplicado a este texto, de Mateus 25, né? Ok? Demonstrando essa interpretação. Mas o texto fala de condenação eterna e vida eterna, impossibilitando um juízo anterior ao milênio, ok? Ou no início do milênio. Se está falando de vida eterna e condenação eterna, tem que ser o juízo final. Jesus inicia descrevendo uma manifestação em glória acompanhado dos anjos. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E o versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Eu explico. O termo nações neste versículo é tradução do termo grego etnos e pode ser traduzido por multidão. No juízo final, não haverá mais distinção de nações como conhecemos hoje. Portanto, a melhor tradução seria multidão. A tradução nações influenciou na interpretação que alguns fizeram do juízo dos bodes e das ovelhas como sendo um juízo feito contra as nações que seguirão o anticristo e lutarão ao seu lado na batalha do Armagedon no fim da grande tribulação. Ou seja, ocorrerá um juízo das nações que acreditaram no anticristo, mas não é esse juízo retratado em Mateus 25, né, a partir do versículo 31. O juízo final é o momento da separação definitiva entre as criaturas que serviram a Deus e as criaturas que escolheram o caminho mau. O versículo 33, Jesus prossegue no sermão profético: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Essas ovelhas são os salvos do milênio e não a igreja, como alguns interpretam. A igreja não estará sendo julgada no juízo final. Ela estará julgando. Vocês já devem ter visto na igreja, eu mesmo já participei de uma peça chamada Mãos Vazias. Aquela peça, ela retrata o juízo final e retrata como que a igreja sendo julgada no juízo final. Então, aquela peça, ela não é 100% correta. No juízo final, as ovelhas que lá aparecem, está retratando os que aceitaram Jesus durante o milênio. Porque os outros salvos, a igreja, no caso, arrebatada, e aqueles salvos que morreram durante a grande tribulação, nós vimos que eles ressuscitaram no início do milênio, eles já estão em corpos incorruptíveis. Então, eles não sofrerão mais juízo. O comentário prossegue: esses bodes
são os ímpios de todos os tempos, incluindo os que se associaram a Satanás no final do milênio, na última batalha chamada Batalha de Gog e Magog, ou ainda Quarta Guerra Mundial. Vamos relembrar, nós estudamos na aula anterior o fim do milênio, quando Satanás foi solto, o diabo foi solto, o caluniador foi solto, saiu a enganar as nações, e eles aceitaram a sedição de Satanás. Então agora, no juízo final, eles aparecem como bodes, e junto com eles estão os ímpios de todos os tempos, desde Caim. Todos eles comparecerão nesse juízo final. O comentário prossegue. Esse reino é chamado de reino eterno e reino da Nova Jerusalém. Ou seja, o reino de Deus, ele começou no milênio. Por 1000 anos ele funciona aqui na terra de forma física, Jesus reinando através de Israel, mas depois do milênio ele será espiritual. No reino milenial, no reino físico aqui na terra, os ímpios podem participar e ainda tem chance de se converter, mas depois do juízo final não há mais chance de conversão. O sermão prossegue, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Esses justos são os israelitas que serviram a Jesus Cristo durante o milênio, e também os homens de outras nações que se converteram durante o milênio. Ou seja, os israelitas, né? A descrição profética é que eles se converterão. Daniel capítulo 9, nós estudamos as 70 semanas de Daniel, e ali Daniel descreve a conversão de Israel no final da grande tribulação e início do milênio. Então Israel se converteu. E das outras nações, nós vimos Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11, dizendo que o conhecimento do Senhor encherá a terra. Então terão muitos convertidos nas nações. Esses convertidos, eles agora aparecem no juízo final como ovelhas também, ok? E os bodes são aqueles ímpios, né? Então os justos indagaram sobre quando fizeram este bem ao Senhor. Versículo 37 a 39. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Alguns intérpretes fazem uso desta indagação para argumentar que eles haviam esquecido de tudo que fizeram neste mundo. Mas a resposta do Senhor esclarece que se trata de compreensão sobre como eles fizeram bem ao Senhor e não sobre esquecimento. No versículo 40, ele diz: e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O sermão continua com a descrição do castigo eterno para os ímpios de todos os tempos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Estando eles, então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. O último versículo não deixa dúvida. Este juízo é o juízo final, ou juízo do trono branco. Ele diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.